Vamos ver se agora vai. Que coisa, caiu. Daniel, caiu, cara. Vamos ver se agora vai de novo. Eu tô achando que dessa vez foi aqui. Regina, caiu, pode entrar que eu... Olá. Voltou. Oi! Que coisa, que pena que Pois caiu. é, que pena. É, mas o pessoal volta aí. É, a gente começa de novo, já já a turma chega. É. Bom, então vamos esperar mais um minutinho. Vamos, Júnior, olha só, vamos falar então qual que vai ser a programação aqui da nossa live. Vamos seguir aquela ordem de perguntas que o pessoal Vamos lá. fez? Eu acho que ali Vamos. a gente vai falar primeiro então sobre construção, a construção desse telhado verde. Depois impermeabilização, que é um dos temas que as pessoas têm mais dúvidas. Irrigação, vegetação, manutenção, custo. A gente vai falar um pouco de área, de tamanho de telhado verde e depois um pouquinho de diversos, perguntas gerais que apareceram. É. Então eu vou ler as perguntas aqui e você vai respondendo, tá? A gente vai respondendo junto, mas essa parte inicial, principalmente, que ela é mais técnica, mais construtiva, eu prefiro que você comece respondendo e depois eu conto um pouquinho da minha experiência prática com isso também. Pode ser? Pode ser, vamos ver. Então, é aqui, a primeira pergunta. O passo a passo das camadas de um telhado verde. Qual o tipo de laje apropriada? Em geral, qual o aumento de carga a ser considerado? E se algum outro material pode substituir a manta geotêxtil? Então, vamos começar pelo tipo de laje apropriada. O que você recomenda? Então, a laje, na verdade, a laje, ela pode ser tanto uma laje pré como uma laje maciça, tá? O importante é que ela seja bem impermeabilizada. O grande segredo é esse, tá? E tem que, claro, ela tem que ter a capacidade de suportar, né, essa sobrecarga, tá? Então, existem vários, e depois a gente vai falar, vários tipos, né, de telhado. A gente tem alguns que são feitos com camadas mais espessas, né, de terra. Aí a terra, pode ser a terra seca, ela tem um peso de 1.500 quilos por metro cúbico, e ela molhada, porque tem que considerar ela molhada, ela já tem em torno de 2.000 quilos por metro cúbico. Então isso, no caso da pessoa que vai calcular, ela tem que considerar essa situação. Agora, nós temos também, como a tecnologia também evoluiu nessa área, vamos dizer, agronômica, então tem também uma possibilidade de você colocar um substrato, que ele tem de 12, 15 centímetros só, tá? E aí você plantar nesse substrato. Então, aí a sobrecarga, ela diminui muito, tá? Então, aí isso facilita, porque, por exemplo, de vez de você usar uma laje que você teria que ter em torno de 250 quilos por metro quadrado, você consegue reduzir para 120 quilos por metro quadrado, ou seja, porque é um substrato. E aí, essa vegetação, ela tem condições, né, de evoluir, de crescer, de se nutrir, né, diante desse substrato que é apropriado para os tipos de vegetações, né, que ocorrem nesse tipo de telhado, que normalmente são de baixo, né, porte, são gramas, né, ou mesmo hortas, né. Depois você fala aí o que é que você usou aí nas suas experiências. Mas, falando também sobre aí, então eu já falei mais ou menos sobre carga, né? Se alguém tiver mais algum... Pode falar. Deixa eu resumir o que você falou aqui, então. O tipo de laje é indiferente se é uma laje pré-fabricada ou se é uma laje maciça. Eu tenho por experiência usar mais as lajes maciças, mas por causa da tipologia da construção mesmo, né? Pelo cálculo que foi feito, enfim. Mas é indiferente.
O que é importante é que essa sobrecarga ela seja levada em conta na hora do cálculo, tanto para uma laje quanto para outra laje. Se nós utilizarmos o substrato, que é o que eu faço realmente, em vez de utilizar a terra, eu uso um substrato, que eu consigo uma camada um pouco mais fina. E se a gente utilizar o substrato, então a sobrecarga em cima dessa laje, em relação à laje convencional, ela seria em torno de 120 quilos por metro quadrado, é isso? Perfeito, é isso mesmo. Que é Tá. bem reduzida, né, em relação àquela... Se você colocar a terra mesmo, que chegam a colocar... tem situações de colocar 40 centímetros. Então, esse volume, ele tem, né, um peso que quando ela está encharcada, ela chega a 2.000 quilos, né, por metro cúbico. Então, isso precisa ser também considerado quando for utilizado dessa forma, tá? Mas o que é importante é o seguinte, que essas camadas, na verdade, se você considerar, vamos dizer, você está ali na laje, né? Você, primeira coisa, tem que ter uma excelente impermeabilização. Essa impermeabilização ela pode ser, né, através de uma manta rígida ou flexível. As mantas rígidas são com argamassas que têm aditivo, tipo uma resina epóxi, alguma coisa assim. Ou se não, é muito, até talvez mais utilizado, o que eu tenho utilizado, é a manta asfáltica. A gente aqui na região também tem uma empresa que vende de poliuretano, que também, ela é líquida e aí ela é praticamente pintada e ela cria uma camada impermeabilizante mesmo, né? Isso faz com que a vida, né, a vida útil da laje não haja infiltração, né? Então, esse é o grande cuidado que se deve ter, essa parte de impermeabilização dela ser bem feita. É legal que tanto o arquiteto como o engenheiro que for fazer, assim, é legal saber disso, é legal, mas é importante que procure uma pessoa especialista em impermeabilização, porque aí é o grande segredo. Então, vai fazer, vamos pegar um cara, um especialista que só faz, ele vai te indicar o produto, é muito importante também como utilizar esse produto, né? Como a aplicação desse produto, como é feita, porque senão isso aí é onde pode dar futuras zebras, né? Então, essa é vamos dizer, o telhado verde tem várias vantagens. Uma das preocupações para que ela tenha essa vantagem é que tenha uma mão especializada em relação à impermeabilização. Depois, então tem lá a laje... Desculpa te interromper, só um segundo. Essa questão da impermeabilização, eu acho muito bacana a gente ressaltar que tudo isso que você falou vale mesmo quando a gente não tem um telhado verde. Porque se a gente tem uma laje que vai receber algum tipo de proteção depois, mas no final a gente fala sobre isso, ou o substrato e a grama, a possibilidade de infiltração é a mesma. Não é porque a gente tem uma cobertura verde que a gente está aumentando o risco de infiltração. O importante é que todo esse sistema ele seja bem executado, ele seja bem planejado e bem executado. Isso é muito bacana, assim, as pessoas terem consciência, porque quando eu explico isso para os clientes, eu falo, olha, vamos imaginar que você não vai colocar nada, você vai impermeabilizar, vai fazer uma proteção mecânica e a sua laje vai ficar lá. O risco de infiltração é o mesmo e, no meu ponto de vista, ainda maior, porque essa laje está mais sujeita ao sol e à chuva, mais sujeita ali à dilatação, ela está mais exposta do que quando ela está protegida por uma camada de terra e de vegetação. Né? Então, é o mesmo passo, a impermeabilização, ela é idêntica, é o mesmo tipo, seja rígida ou flexível, é a mesma forma que você faria se não houvesse o telhado verde. Não existe diferença, a gente não tem que mudar o sistema de impermeabilização porque vai receber uma cobertura verde. Até agora, é tudo igual. É tudo igual. Realmente, quando você vai colocar, por exemplo, que seja um piso cerâmico, você tem que fazer a impermeabilização. Não basta você colocar um piso cerâmico e rejuntar, achar que isso vai te garantir, né, uma possibilidade de deixar totalmente impermeável. Não. Você tem que fazer essa impermeabilização realmente de qualquer maneira. E a grande vantagem de você fazer num telhado verde é que a própria material, que é o substrato, a umidade que existe, isso faz com que essa laje
ela tenha mais durabilidade, porque o que trinca, o que faz fissuras em uma laje é justamente quando ela está sujeita ao sol, a altas temperaturas. Então, no caso de um telhado verde, ela se mantém, né, numa temperatura mais fresca e há uma variação menor. Isso faz com que ela tenha uma maior durabilidade no caso do telhado verde. Então, isso é bastante interessante também saber. Depois disso, muitas vezes existe uma manta, que ela é uma manta que protege, se você, dependendo da vegetação que você vai colocar em cima, pode ter raízes que possam ferir essa impermeabilização. Então, às vezes, você tem uma camada, tá, com um produto que ele é flexível, mas ele é, ao mesmo tempo, firme, né, no sentido de que ele segura a raiz para que as raízes não arranhem, né? Porque se arranhar qualquer coisa, pode prejudicar a manutenção, né, a impermeabilização. Então, deixa eu fazer uma pergunta sobre isso. Então, só para a gente, eu vou resumir aqui as camadas, você já está falando sobre elas, mas vou resumir rapidamente como que é a montagem desse telhado verde. Então, a gente tem a laje, seja pré-moldada ou maciça. Aí a gente vai fazer a gente vai ter a regularização dessa laje, fazendo caimento para onde quer que essa água vai escoar. A gente vai ter a nossa impermeabilização, vamos imaginar que a gente vai ter aqui, eu vou falar dar o exemplo da manta asfáltica. A gente vai ter a manta asfáltica, uma proteção mecânica sobre essa manta asfáltica, que nada mais é do que uma camadinha ali de concreto. Aí nós vamos colocar por cima da manta asfáltica o bidim. O bidim é uma manta geotêxtil muito conhecida, né? Um exemplo é o bidim. Essa manta geotêxtil parece um cobertorzinho de feltro. E por cima do bidim a gente vai colocar o substrato e plantar. Mentira, esqueci da camada drenante. Então, depois que a gente faz a proteção mecânica, então eu tenho a laje de impermeabilização, proteger a impermeabilização. Eu coloco uma camada de britas maiores, que vai ajudar a drenar essa água. Para separar a terra da brita, porque se eu coloco o substrato por cima, esse substrato ele pode entrar para essa brita e tampar todos os buraquinhos ali da nossa camada drenante. Então, é necessário colocar um elemento que vai separar o substrato da camada drenante, que é a brita, por exemplo. Então, a gente coloca essa manta geotêxtil, que eu uso sempre o bidim. A gente compra no mercado como bidim. Por cima do bidim, eu coloco o substrato e planto a minha vegetação. Aí eu quero te fazer a seguinte pergunta. Tem algum outro material que poderia substituir esse bidim? Porque eu sempre usei o bidim. Sim. Olha, eu tô até pesquisando, porque essa pergunta veio com antecedência, eu não encontrei nada assim com um nome específico, né? Porque, na verdade, esse bidim, para quem não conhece, é tipo um coador, né? Quando você vai coar, por exemplo, o café, por exemplo, o líquido passa e o pó de café fica. Então, na verdade, é isso. Esse bidim, ele vai fazer realmente que com aquela terra, né, aquele substrato, ele não caia, não se misture com essa pedra que é o sistema drenante, então só a água passa para essa pedra, porque esse bidim ele funciona como um coador, e aí então essa água, vamos dizer, vai drenar separadamente, vamos dizer, da terra. A terra fica ali em cima, que o bidim não permite. Então, vamos dizer assim, não verifiquei. Realmente, talvez, o nome mais popular é bidim, e talvez tenha outras marcas, outras, né? Mas, na verdade, é tudo, o bidim seria... A manta geotêxtil. Sim, a manta geotêxtil, e que se tiver um outro nome, de qualquer maneira, é também chamado de bidim, tá? Que é esse material que faz realmente a separação, vamos dizer, não deixa, né, os materiais mais grossos, como de terra, passar e a água passa. Então, realmente, como você falou, depois da laje tem permeabilização, aí tem essa camada que vai proteger as raízes, né, que
que normalmente é uma argamassa, que é uma proteção mecânica, que a gente chama. Depois tem esse sistema de drenagem, que é a brita, porque a brita, como a granulometria ela é maior do que a terra, então ela permite que a água escoe, né? E aí, claro, você tem que ter um caimento para que seja drenado, né, para que essa água também saia, né? Ela vai sair, tem que ter um sistema de drenagem, né, que através dessa brita e uma saída. Da mesma forma que teria se fosse uma laje com um porcelanato, com uma cerâmica por cima. Essa água também ela tem que escoar, sim, porque senão aquilo ali vira uma piscina. Então, perfeito, o sistema de drenagem é o mesmo, é calculado da mesma forma. A saída, sim. Né, a única diferença saída, que vai ser na superfície, né? A água ela vai estar na superfície e vai cair num ralo, né? Numa grelha, vamos chamar assim, que aí vai nos condutores e vai embora. A grande vantagem que tem, por exemplo, do telhado verde, é que nem toda a água da chuva ela vai e cai como num terraço, vamos dizer, impermeabilizado com cerâmica. Por que não? Porque como é vegetação, então uma grande parte fica ali na terra e na vegetação e sofre o processo de evaporação natural. Isso faz com que o meio ambiente, né, o ecossistema ali do ambiente, agradece, e aí por isso também permite que a temperatura, né, não fique elevada. Então, você tem um ganho não só na temperatura no interior daquela construção, como também em volta dessa construção, porque tem um sistema verde em funcionamento, né? Que tem água, né? Que tem vida ali, e então tudo isso é um ganho assim, muito grande, que na consequência disso tudo vem pássaros, borboletas e assim por diante. Então, isso o ganho as vantagens são enormes de um telhado verde. Então, é isso. Então, depois, por exemplo, do bidim, vem a terra, o substrato e a vegetação. Aí, essa vegetação, assim, existe possibilidade até de colocar pequenas árvores, né? Ou grama, horta, né? Aí eu acho que tem uma experiência até maior como arquiteta do tipo de vegetação que você pode colocar nesses casos, né? Sim, então, já fiz telhados verdes, tem um bem grande que eu fiz num sítio, fora da cidade, numa área de campo, de montanhas maravilhosa, e seria uma construção bem grande, deve ter, eu imagino que tem em torno de uns entre 120 e 150 metros quadrados essa construção. E nós fizemos uma grande laje verde, essa laje, imagina que o terreno era isso aqui, ó, o terreno vinha assim e descia. Aí tinha um fundo de vale e do outro lado uma montanha. A gente ia construir aqui e fazer um telhado aqui para cima. No final das contas, a gente resolveu fazer com que a laje, que é a minha mão aqui, ó, fosse uma prolongação desse terreno aqui. E a gente construiu a parte de gourmet aqui embaixo. Então, aconteceu isso, ó. Minha construção ficou daqui até aqui. Isso aqui é a laje. Então, o verde que eu já tinha aqui, a gente chegando aqui de cima, a gente só via aquela lajona voando, né? Então, uma área muito grande, eu plantei. Geralmente, o que eu faço? Eu uso grama comum, grama esmeralda. É uma grama de fácil manutenção, uma grama que a gente usa muito aqui, em Minas, pelo menos. Aguenta bem o clima. Eu coloco a grama na laje inteira. E nas bordas, no perímetro dessa laje, eu uso vegetação de porte um pouquinho maior, mas assim, tipo arbusto. Eu nunca fiz uma laje para plantar árvore de grande porte, não. Arbustos, porque esses arbustos, eles ajudam não só a ambientar aquele espaço, aquele jardim, mas também proteger dos limites, porque esse telhado está sempre suspenso, essa cobertura ela está suspensa. Nesse caso aqui, ó, parte dela começava mais perto do chão, mas aqui eu tive um corte no terreno, e aí ela estava lá a 3 metros de altura, meu pé direito. Então eu sempre tenho que me preocupar com essa proteção, né? Se eu não quiser colocar um guarda-corpo, já mais de uma vez, o que eu fiz? Eu coloco um guarda-corpo muito simplificado, umas barrinhas de alumínio com cabo de aço passando ali,
15 em 15 centímetros para seguir a norma de segurança, mas eu venho com os arbustos na frente. Então, esse guarda-corpo, ele fica no meio das plantas, ele some, ele acaba escondido ali. E aí, geralmente, eu uso em torno de 15 centímetros de substrato. Depois eu vou até mostrar aqui, deixa eu até mostrar aqui agora. Isso aqui, essa apostila, é do meu mestrado, que eu fiz lá na Espanha, em 2003. Então, aqui, ó, a gente vê, vou falar, ó, para plantas de 5 a 15 centímetros de altura, né? Planta rasteira. A gente precisa de 9 centímetros de substrato. Aqui. Aí, se a gente quiser plantas de 15 centímetros até 1 metro de altura, que são os arbustos, o que eu uso normalmente, até 24 centímetros. Mas eu costumo usar em torno de 15 a 18. Assim, eu nunca cheguei a 24, não. Tá? E depois, se a gente quiser plantas de até 2,5 metros, a gente precisaria de 35 centímetros de substrato, ó, que é muito, aí já é uma sobrecarga bem maior. Mas, geralmente, eu deixo 30 centímetros. No projeto executivo, eu coloco entre a laje bruta e a platibandinha que eu coloco aqui do lado, eu deixo 30 centímetros. Né? O meu peito, na verdade, é como se fosse o peitorilzinho ali, 30, porque ali dá para eu fazer a regularização da laje, a proteção mecânica, a impermeabilização, proteção mecânica, camada drenante, o substrato, e essa vegetação ela não vai passar da muretinha. Não vai passar. Então, 30 centímetros é o que eu deixo de mureta em volta da laje. Funciona muito bem. E em torno de 15 centímetros de substrato, eu consigo plantar plantas de porte bacana, para ficar ali até a altura do meu guarda-corpo. Deixei de falar alguma coisa? Não, não, ótimo. É bom saber dessa experiência tua e saber, então, em 2003, né, que você fez seu mestrado. Fiz o mestrado na Espanha, em Madrid, na verdade, sim, no ano de 2003, em arquitetura sustentável. Lá eles chamam de arquitetura bioclimática, mas é a mesma coisa. Sei. Que bom, que bom. Então, você vê que realmente, eu acredito até que lá na Europa, esse tipo de telhado tem com mais frequência do que aqui ou não? Muito mais. Em alguns países da Europa mais. Engraçado que principalmente nos países frios é um tipo de construção muito utilizada. Eles fazem uma mistura madeira, né? Usam construções de madeira e fazem o telhado verde, inclusive sobre as coberturas de madeira. Porque a gente tem dois tipos. Existe a coberta ecológica, que é um sistema quase natural. Você coloca ali um pouquinho de terra, uma camada muito fininha, e aquela vegetação, aquela grama que é quase uma vegetação da região, ela vai crescer normalmente, o sistema de irrigação é natural. Ou então, esse telhado verde, que é o que a gente está fazendo. A gente constrói, tem a camada certinha, precisa de irrigação, precisa de manutenção. Mas lá se usa demais, nos países muito frios, lá para cima. Inclusive, esse sistema mais simples, que quase não, se a gente não tem que preocupar com ele, a terra, a vegetação, ela quase seca no inverno. Quase não tem, mas no verão ela volta a ficar verdinha. Mas, por exemplo, a Alemanha é um país assim... Nossa, foto aérea de muitas cidades na Alemanha, ali, Berlim e tal, você vê telhado verde para tudo quanto é lugar. Existem vários países que é obrigatório, inclusive Nova York fez com que os novos edifícios fossem obrigados a fazer coberturas verdes. Vários países pelo mundo já estão tornando isso norma, o que é muito bacana. Você sabe que o ano passado eu fui para Nova Zelândia também, e é um país que também tem as características mais frias que nós aqui, e eles têm muito lá. E até lá se filmou aquele filme Hobbits, e lá tem aquelas casinhas que todas têm a cobertura com esse tipo de telhado verde. E o que você falou, eu vou aproveitar também, que existe realmente vários países já que a lei, ela favorece as pessoas, né, dão benefícios, às vezes, fiscais, né, e até mesmo para cidades que tiverem certificações, né, do selo verde e azul, né, que seria o verde, o azul seria o da água, né? Então, isso tudo
é realmente um incentivo, né, que os próprios governos estão percebendo das vantagens que tem. Então, a pessoa que ela, vamos dizer, colabora, né, com isso, com o ecossistema, né, com a sustentabilidade da cidade, ela tem um retorno disso, uma vantagem, né? Existem também, tem muito em Porto Alegre, eu vi, em Recife também, já tem leis, né, municipal, no caso de Recife. Curitiba também, me parece. Então, Curitiba está sempre à frente. E aí são situações que realmente vêm a demonstrar, né, a preocupação e a importância que está se dando de cada vez mais das pessoas utilizarem. E juntamente com o telhado verde também de você reutilizar ou armazenar a água de chuva, né? Também é um fator também que algumas cidades têm como lei, favorecendo até algumas limitações de lei de zoneamento, né? Que muitas vezes existem várias limitações de construção em um terreno, mas se você fizer um telhado verde, se você fizer uma captação de água com um reservatório, com uma cisterna, você de repente tem essas limitações, elas, vamos dizer, diminuem, né? Porque você está oferecendo, algo a mais, né? No caso, não só para a cidade, como para, né, o meio ambiente de forma geral. Então, isso é muito legal. Júnior, eu estou lendo uma pergunta aqui, vou até começar a prestar atenção nas perguntas. O Luiz perguntou se o telhado verde é indicado para qualquer região do Brasil. E a minha resposta é sim. Nós demos agora alguns exemplos de que ele é indicado, inclusive, para diversas regiões no mundo, tanto regiões muito frias quanto regiões muito quentes. Porque o isolamento térmico ele acontece nas duas situações. Se está muito quente do lado de fora, o telhado ele ajuda a diminuir. O telhado verde ele ajuda a diminuir essa diferença de temperatura, a isolar. Da mesma forma, se está muito quente. A gente ainda pode, nesses países de climas mais extremos, a gente ainda pode colocar nessa composição que a gente falou de camadas aí, um isolamento térmico também. É possível. Aqui no Brasil, a gente tem um clima, de modo geral, mais ameno, próximo da temperatura de conforto. Pelo menos aqui na região sudeste, que é a minha. E então a gente não tem o hábito de colocar nenhum isolamento térmico, mas isso ainda poderia ser feito para a gente ter um sistema ainda mais funcional e conseguir diminuir essa diferença de temperatura interna para externa, mais ainda. E você sabe que em cidades muito quentes, a gente consegue reduzir em 18 graus Celsius a temperatura ambiente do local. Então, essa é uma informação... É difícil que consegue isso, é muito raro, não tem, a não ser com um aparelho de ar-condicionado. Mas, então, justamente por isso, ele traz muita economia de energia, né? No caso de economia do próprio ar-condicionado, que ele, vamos dizer, passa a ser praticamente desnecessário, né? Visto essa temperatura que se mantém nos ambientes. Claro que para a gente alcançar um resultado desse nível, com uma diferença de temperatura tão grande, a gente tem que levar em conta outros fatores desse projeto. Claro, não adianta eu vamos imaginar que o meu projeto ele é um quadrado lá, um cômodo grandão. E eu vou pegar um retângulo, por exemplo. Essa fachada, eu vou colocar ela inteira de vidro virada para a fachada norte, que recebe insolação, ou oeste, a fachada oeste que recebe insolação da tarde inteira e põe um vidro sem proteção. Aí eu tô meio que pondo de um lado, ganhando de um lado e tirando de outro. Então, são vários fatores, né? A orientação solar da sua construção, o tipo de revestimento, outros revestimentos que a gente está usando na fachada dessa construção, a condição de abertura, se você tem ventilação cruzada, se você não tem. Aí que a gente aí a partir daí a gente deixa de falar só de uma solução, que é o telhado verde, para a gente falar do que a gente chama de arquitetura sustentável, que é um conjunto de soluções que a gente dá para otimizar o conforto da nossa edificação. Verdade. Ó, a Débora Vilaca, ou Vilaça, eu conheço a família Vilaça, não sei se...
É o caso. Mas ela diz assim, é necessário fazer manutenção nas proteções, na proteção para não ter infiltração como a impermeabilização? Então, sim. Aí é o seguinte, ó, eu tenho experiência, e eu sei que a Regina já me contou, de situações onde ela fez há mais de 10, 15 anos, né? 15 a mais de 15 anos. E continua em perfeito estado, Perfeito. né? Uma boa impermeabilização, eu também eu troquei esse ano uma impermeabilização de 20 anos, né? Então, eu fiz uma obra em 2000, né? E agora, em 2020, a gente viu começou a aparecer uma umidade e aí a gente trocou. Agora, o ideal até, na verdade, é claro, o que a gente não faz, que deveria fazer, é uma manutenção periódica, no sentido assim, uma verificação, né? Uma verificação de como está, por exemplo, esse substrato, como é que está essa camada de bidim, né? Como é que está a própria impermeabilização, se ela não foi... se a proteção mecânica ela está ainda em perfeito estado, né? Então, existe essa manutenção preventiva, né? Da gente, antes mesmo de acontecer o problema, da gente poder estar. Então, é aconselhado que se realmente tenha uma preocupação de se ver, né? De se olhar, de tipo, até eu vi falar até de ano em ano. Eu achei até demais, porque pela minha experiência é difícil ocorrer algum problema. Mas é interessante que se dê uma olhada, tá? Mas pela minha experiência, como eu já falei e você está falando, mais de 15, 20 anos é possível de se manter, né? Mesmo, vamos dizer assim, não tendo essa manutenção preventiva, né? Que na verdade, eu até aconselho. Isso quer dizer, todas as normas... a gente, na verdade, tudo, né? Você, por exemplo, um carro, você tem a manutenção, né? Um avião, você tem a manutenção. Então, obra, as pessoas não têm muito essa cabeça de fazer manutenções, né? De forma geral, de tudo. Não estou falando isso por causa do telhado verde, estou falando de forma geral. Então, de qualquer maneira, é interessante, de vez em quando, pelo menos de 3 em 3 anos, dar uma verificada. Uhum. Tinha mais pergunta, né? Ó, como foi o telhado verde de canil, Regina? Você fez um telhado... então... gente, então eu vou aproveitar e fazer um parênteses, ou para quem chegou agora, ou para quem vai ver essa live depois. Eu tenho um canal de arquitetura no YouTube, o Pura Arquitetura, para quem estiver vindo através do perfil do Júnior. E eu tenho alguns vídeos que eu falo sobre telhado verde lá. Um vídeo específico chama Telhado Verde na Prática. Eu mostro uma casa que eu fiz no Alphaville aqui em Belo Horizonte, explico tudo isso que a gente está falando aqui hoje, qual que é o sistema construtivo, como que foi feito lá. E um outro vídeo que eu postei já no final do ano passado, que foi um canil com um telhado verde. Era uma casa, o cliente queria construir uma casa aqui num condomínio também próximo a Belo Horizonte. O cliente queria fazer o canil na frente da casa. Era um terreno muito íngreme, ele queria poder isolar as cadelas lá na frente, por sistema de proteção. A gente tinha um afastamento lateral para fazer esse canil. Eu aproveitei um pouquinho da topografia, que, como eu disse, era meio íngreme ali. Construí dois canis, um de frente para o outro, e aí, para a gente ter ali na entrada da casa uma coisa um pouco mais charmosa, porque também ter um canil bem na entrada da casa, a princípio, não é uma coisa bonita. Então, a gente tratou isso com um paisagismo legal, pintei esse canil de um tom verde e fizemos nas lajinhas. O canil, ele deve ter, mais ou menos, externo, ele deve ter 2 por 4, 2 por 3,5 cada um, ou seja, é o tamanho de um banheiro. E aí nós fizemos um mini telhadinho verde. Então, cada canil tem lá a sua cobertura. A gente fez a mesma história. Lá a gente nem fez manta asfáltica, a gente já fez uma impermeabilização. Eu não me lembro se foi uma argamassa polimérica, alguma coisa desse tipo. Dessas misturadas mesmo na argamassa. E colocamos a brita, o bidinho, o substrato, a grama, plantamos aquelas plantinhas que caem para fora do canil, assim, então ele não é muito alto, se a gente chega ali, tá o canil
verde, com telhado verde, super bonitinho. Então, eu acho legal disso, o que eu acho legal disso é a gente entender que isso pode ser usado em qualquer situação. Igual eu dei o exemplo de um sítio que tinha lá 100 e tantos metros quadrados de área construída, ótimo, vamos fazer o telhado verde. Um canilzinho de 2,5 metros, 4 metros, não sei, de área construída, vamos fazer o telhado verde também. Né? Isso dá para fazer. O sistema de irrigação lá era simples, a gente só fez o clima, deixamos o tubinho de PVC lá caindo para fora para a água pingar, ou seja, uma coisa barata, uma coisa simples, não tinha nenhum sistema de drenagem, quer dizer, né? Não era nem de irrigação, sistema de drenagem, tudo muito simples. Mas aí... Você falou uma coisa importante, a gente tinha falado realmente de drenagem, mas também tem de irrigação, tem que ter... Né, Isso, é interessante. Quer falar? Pode falar, então. Que eu também já usei de todo tipo. Então, nessa casa que tem o vídeo lá no YouTube, que é uma casa no Alphaville, uma casa de um padrão bem legal, a cobertura não é tão grande, deve ter em torno de uns 30 metros quadrados. Nós não fizemos um sistema de irrigação automático lá. Então, o que que tem? Tem uma torneira, lá no comecinho, logo que você entra no telhado verde, você pisa, você tem um ponto de torneira, o cliente liga a mangueirinha e joga a aguinha. Era isso, ele não queria, tinha limitação de verba, topou o telhado verde, mas não teve nenhum sistema especial. Já nesse sítio, que é um lugar que fica, que não tem gente diariamente, às vezes eles poderiam passar um mês sem ir lá, aí sim a gente fez. Aí nós passamos, aí teve até uma pergunta, né, se o melhor seria por gotejamento ou se o melhor seria por aspersores. E o que a gente fez lá? A gente passou uma mangueira dentro da terra e aí colocamos ali em vários pontos os aspersores. Isso liga num determinado horário e faz a irrigação. Assim, muito simples também, não é um sistema caro, é um sistema relativamente barato, né, que foi montado de forma muito manual lá no sítio, não foi nenhuma empresa especializada que chegou e fez. Agora, tem de tudo. A automação, ela aí, ó, tem alguém, JIP Automação, está falando que a automação é conforto, exatamente. E eu uso muito, inclusive, a automação de irrigação para casas, de modo geral, para jardins de casas, de modo geral, mesmo quando não é telhado verde, né, no jardim. Então, sim, o sistema é o mesmo. Até mesmo, também interessante, além da própria irrigação, a parte de iluminação, né? Eu sei que vocês, arquitetos, cada vez mais, né, fazem com que nossas obras ganhem muita beleza com a iluminação. Às vezes iluminação colorida, iluminação de baixo para cima, né, iluminando num determinado espaço verde, no caso, né, uma árvore, né, que tem que dá algum toque. Então, isso também ela pode ser feita, né, através de uma tubulação própria, uma mangueira, né, que é um tubo rígido, de preto, normalmente a gente usa isso, que acaba fazendo, ele é impermeável, né, então o cabeamento, todos os fios elétricos, eles ficam, vamos dizer assim, protegidos com essa mangueira, né, com essa mangueira, e aí aquilo também, que é muito importante, protegido também com as próprias raízes, né. Eu já fui chamado uma vez numa casa que não estava funcionando nada da parte elétrica, né, da iluminação de um jardim. Quando a gente foi ver, a tubulação era uma raiz só, estava aquele mundo, né, de raízes dentro da tubulação. E isso, então, quer dizer, tem que ter realmente um material de qualidade e indicável, né? Um material adequado a essa situação também, que vai ficar ali sob umidade e também sobre esse aspecto de, infelizmente, assim, de penetrar raízes dentro, que também pode danificar, né, a iluminação. Agora, uma coisa que é bastante interessante também é que é sempre um ganho, né? Porque você é um espaço praticamente, vamos dizer assim, que quando a maioria não usa, como o telhado verde, é um espaço que só serve de cobertura.
enquanto quando a pessoa ela faz um telhado verde, ela ganha mais uma metragem quadrada na sua casa, né? Que pode se tornar um cantinho muito gostoso e muito confortável, né? Muito delicado ali, e isso é muito legal. Então, tem aqui o Paulo Mesquita que está perguntando se é possível converter uma casa já pronta, né, com o telhado tradicional, em uma casa com telhado verde. O que eu posso dizer é o seguinte, normalmente, assim, vamos ver qual que é a sobrecarga, como é que ele foi calculado. Uma das coisas que pode pegar é justamente esse lado de você não ter uma laje que suporte um peso, né, um pouco maior. Tá? Então, primeiramente, o ideal é ver isso. Se a sua casa, por exemplo, não tiver grandes vãos, né, se a sua casa tiver cômodos relativamente pequenos, um engenheiro, né, um técnico aí, ele vai verificar da possibilidade, ela aumenta de se poder fazer. Agora, quando ela tem grandes vãos, isso e aquilo, é interessante saber qual é o tipo de laje que foi usado, qual é a ferragem que é a laje, né, que é o concreto utilizado, tudo, para poder garantir que possa ser colocado, né, alguma vegetação um pouco mais robusta ali e tal. Mas é possível, tranquilamente, dá, né? Essa eu acho que é a maior observação. É claro que aí, se é um telhado que tem cobertura com telha cerâmica, você vai ter que tirar todo o telhado, o madeiramento, né, as telhas, e aí você vai provavelmente ter que impermeabilizar, porque quando você põe a telha cerâmica não houve a impermeabilização, né? Então você vai ter que impermeabilizar, você vai ter que fazer essas camadas que a gente falou, do sistema drenante, o bidinho, o extrato, para você pôr a vegetação em cima. Mas é possível e super recomendado, né, Regina? Super. Júnior, quero aproveitar, estou lendo uma outra pergunta e saber a sua opinião disso também. Eu vou dar a minha resposta e saber o que você acha. Tá. A Laura Junqueira Deza está perguntando o que é melhor, brita ou argila expandida. Eu não sei se ela está perguntando para o caso do telhado verde, mas um outro seguidor, um pouquinho antes da live começar, ele me fez essa pergunta também lá por direct. Por que não usar brita ou argila expandida nas coberturas? Eu sempre, para telhados verdes como camada drenante, eu sempre usei a brita. Mas, quando eu estou fazendo uma casa que não tem cobertura de telha cerâmica, que é tudo laje plana, impermeabilizada, eu sempre coloco essa proteção a mais, que no caso eu uso a argila expandida em vez da brita. Porque eu acho bonito, muitas vezes essa cobertura ela vai ser vista, ou do segundo andar, eu estou vendo a cobertura da garagem, por exemplo, ou o terreno em declive e eu vejo essa laje lá da rua, e eu acho que a argila expandida, ela dá um visual legal também, eu gosto bastante, sabe? Dependendo da estética da casa, óbvio. Mas então eu uso muito, ela é leve, a argila expandida é mais leve que a brita, é um sobrepeso, né? Uma sobrecarga a menos para a laje. Então, e já usei o artifício também da gente de ter uma... Entre a laje e a muretinha, né, que a gente tem em volta era maior. O cliente queria chegar com a argila expandida até o topo. Só que ele ia gastar muita argila expandida para preencher aquilo tudo ali, aquele vazio todo que a gente tinha. Então, a gente colocou uma camada de isopor embaixo e depois veio com a argila expandida por cima. Eu uso dessa forma, a brita para telhado verde, a argila expandida de modo geral, e aí eu queria saber a sua opinião. Sim, aquilo que você falou é verdade, né? Então, vamos dizer, quando a situação é para deixar exposta, eu também sou da argila expandida, né? A sinazita, que a gente chama aqui na região também, que é essa argila expandida, ela tem um aspecto para ficar exposto melhor. Realmente, a brita, ela não parece que está mal acabado, né? A sinazita, ela parece que ela é um acabamento, né? Ela diz o porquê está ali. Agora, no caso dessa camada drenante, vamos dizer, agora é uma questão assim de eu começar a raciocinar. Eu acredito que o fato da sinazita, a argila expandida, ela ser porosa, né? Talvez ela
eu acredito que a brita funcione melhor como um processo drenante, tá? Se movimenta menos também, né? Isso, se movimenta menos. Eu acho que se começar a pensar, você vai começar a perceber das vantagens da brita, né? Ela tem um peso próprio maior, mas isso dá mais firmeza, né? E talvez para a água, né? No meio da água, porque é o seguinte, quando é simplesmente a água passa por ela, eu acho que a argila expandida, beleza. Mas quando a água permanece nela, eu acho que ela se encharca, talvez, e a brita não, né? A brita... E quando você pisa, né? Por exemplo, no meu caso, eu nunca fiz telhado verde que não fosse ser utilizado. Eu nunca fiz um telhado verde para ficar lá na caixa d'água. Eu faço para ele ter um uso, para aquela família usar aquele telhado. Então, a brita, ela aguenta menos. Às vezes a pessoa vai sair ali, pular na grama depois da chuva, sei lá. Então, por isso que eu sempre uso a brita também. Você sabe que você falou uma coisa interessante, que é o seguinte, é legal, né, quando você faz um telhado verde, que você tenha um acesso fácil a ele, né? Não só para uma manutenção que possa ocorrer, né, que tem periódico, mas como a própria utilização daquele espaço, né? Como você falou, você gosta de fazer não só para beleza estética, mas também como mais um espaço, né? Mais um como local. Uma área a mais de uso. Isso. E aí... Tem um exemplo... Desculpa, vai. E para isso é interessante você sempre poder também, na arquitetura dessa construção, ter um fácil acesso, né? Para que não seja aquela coisa que você vai ter que subir de escadinha de marinheiro, né? Aquela escadinha. Então, que você realmente tenha um conforto de chegar até esse espaço para você poder usufruir. E eu tenho essa preocupação também, porque imagina, se a gente faz um telhado verde só numa cobertura de uma garagem, que pode acontecer, eu faria, mas aí o cara tem que subir com a máquina de cortar grama lá no alto dessa garagem. Assim. É uma coisa realmente que no dia a dia é um incômodo. O cliente fala, pô, mas eu vou ter que pedir para o jardineiro subir, como é que vai levar com essa máquina para lá, subir com essa máquina? Então a gente tem que pensar na questão prática da manutenção, porque a manutenção, ela nem é só em relação à manta, a ver se o sistema está funcionando, não. É cortar a grama mesmo, é fazer a poda no jardim, é jogar mais um adubo, é molhar quando não tem a irrigação automatizada. Então, isso tudo tem que ser pensado, tem que estar no radar do arquiteto ou da pessoa que está lá fazendo a casa. Eu tenho um exemplo bacana dessa casa do Alphaville, que eu contei, que tem um vídeo no YouTube sobre ela. O cliente, ele nunca tinha ouvido falar em telhado verde. Quando o projeto começou a acontecer, a casa era de frente para a lagoa, e aí nesse segundo terreno é muito íngreme, não sobrava área verde plana na casa, área verde assim, para eles usarem realmente, para os filhos pequenos correrem na grama, tal, porque o terreno era muito íngreme, a gente estava fazendo um corte para implantar a casa. E aí a casa é um L, esse primeiro andar era só a sala, e nessa parte do L de trás tinham 2 andares. Então, os quartos que ficavam no segundo andar davam vista para essa laje, eles viam essa laje toda de cobertura da sala embaixo. E aí foi aí que eu falei, gente, como assim, né? Todas as varandas dos quartos dão para essa laje. Como que eu vou colocar uma argila expandida ou um porcelanato ou o que for aqui? Isso aqui tem que ser um telhado verde. Aí o cliente, não, mas que isso? Isso dá muito trabalho, isso é caro, isso vai dar infiltração. Com todas aquelas dúvidas que são muito comuns. Conversei, expliquei, mostrei que já tinha isso pronto. Ele comprou a ideia, construiu a casa. Depois eu nunca mais voltei lá. Não sabia como é que estava a história do telhado verde. E aí com esse negócio do YouTube, do canal, foi uma outra coisa bem legal que me forçou. Agora eu volto 1 ano, 2 anos depois em todos os meus clientes, que seja para filmar. E isso foi uma coisa muito legal, porque eu tenho um feedback agora, que eu deveria ter feito isso a minha vida inteira, mas eu não fiz, que era 1 ano depois ligar para o cliente e falar, e aí, tá tudo bem? E agora eu faço isso com o filme. E aí esse cliente, eu marquei com a esposa dele, no dia que eu fui filmar, ele estava lá, ele falou, Regina, eu vim para casa porque eu fiz questão de te encontrar, eu queria te agradecer pessoalmente por esse telhado verde.
é a melhor parte da casa, é onde eu convivo com os meus filhos, é o nosso jardim privativo, é aqui que os meninos brincam, é aqui que a gente fica no final de semana. Essa casa, sem essa cobertura verde, ela não seria a mesma. Assim, aí é muito legal ouvir isso. Falar assim, gente, isso vai além de só pregar aí sustentabilidade, ou seja, sustentabilidade é qualidade de vida também, né? A gente não está falando só de clima, só de conforto térmico, a gente está falando do próprio conforto, do bem-estar das pessoas que habitam aquele espaço. É. E é muito legal contar isso, porque as pessoas têm que saber, para mim é importante, com certeza eu falo isso para outros clientes, eu dou esse exemplo, claro que ele tem que ser bem colocado, mas por isso que eu disse, eu sempre gosto de dar uso, sempre que possível eu gosto de dar uso para o telhado. Vamos lá, vamos tirar proveito disso de todas as formas. Que joia, muito bom, é bom, gostei disso daí. Realmente, às vezes falta esse pós-venda, né? Da gente ter um período maior. Eu, às vezes, tenho contato com pós-venda, mas alguns meses. E realmente, às vezes, depois, né? Depois, ou se for encontrar na rua um dia, né? Mas é difícil mesmo fazer esse trabalho. Legal esse trabalho seu de ir depois de um tempo, né? E isso foi através aí das suas filmagens, né? Como você Nas falou. redes sociais, e eu falo isso como um grande aprendizado, uma grande lição aprendida, que realmente a gente tem que fazer, porque a gente aprende muito com esse feedback. Às vezes o cliente me fala coisas que não funcionaram tão bem, não porque foi mal feito ou que foi mal planejado, mas simplesmente para ele aquilo ali funcionou de uma forma, e é bacana ter essa lição aprendida, né? Eu chamo isso hoje de lições aprendidas, de uso, e que eu possa passar essa experiência dele para um outro cliente. Tem cliente que se deu bem com aquilo, tem cliente que não, mas é legal a gente saber, porque na hora que a gente for adotar aquela solução de novo, a gente já sabe, ó, isso pode dar isso ou dar aquilo, e a gente pelo menos informa o nosso futuro cliente. Isso eu acho um grande aprendizado, é incrível, vale a pena todo mundo que seja um telefonema. E aí, tá tudo bem? Viu, tem mais algumas perguntas que eu vou falar, mas antes disso, pode ser que a live caia, porque como já passou de 1 hora, mas como caiu e a gente voltou depois, né? Eu não sei exatamente a hora que a gente voltou. Mas de qualquer maneira, se cair, por exemplo, no meio, depois se você quiser voltar só para se despedir, porque eu já fiz muito isso, às vezes volta para despedir. Mas independente disso, as pessoas aí que me seguem e que estão conhecendo a Regina, sigam ela também, vale a pena ter como ela está falando, o YouTube, o Instagram, fantástico, a gente aprende muito, né? E você tem um jeito fácil de falar, explica muito bem, até eu aqui no começo estava falando de forma de engenheiro, você colocou de uma forma arquitetônica, ficou até mais bonito. Não, Júnior, você é super didático. Mas o importante é o seguinte, ó, tem mais umas perguntas aí, ó. Qual o tamanho da brita recomendada? Eu colocaria a brita que a gente chama de brita 2, tá? Que é uma brita um pouquinho maior, não é aquela... Porque se você colocar a brita muito pequena, ela vai diminuir os vazios, né? A ideia é que quanto maior a granulometria, mais vazios, ou seja, mais a água vai poder conduzir ali, tá? A outra aqui, ó, como faz para o substrato não entre no cano? Então, aí a gente falou, mas eu vou repetir, a Adriane, né? Que é o seguinte, é o tal do bidim, que é o coador, né? Que na verdade ele evita, ele passa água, mas não passa terra. Então, vamos dizer, esse cano de escoamento, né, vamos dizer, que é o sistema de drenagem, onde essa água, o excesso, ela vai embora, ela já não tem terra misturada, a terra ficou para cima do bidim. Então é isso aí. E é muito bacana, né? Ó, várias perguntas. Olha lá, Júnior, Daniel Manteiga. Júnior, acho que se bater o dedo no ao vivo aí, em cima, deve aparecer o tempo da live. Então, eu já fiz isso, mas não consigo, não aparece nada aqui. Mas tudo bem, se cair a gente resolve. Mas você está em Belo Horizonte? Onde que é a cidade que você Sim, tá? eu fico em BH, minha sede é BH. Sim.
Então, aí realmente é uma região até gostosa, né? A temperatura aí é relativamente Tem um clima muito média, agradável, muito agradável. tem Eu estou numa mudado. Você está Sim. onde? Eu estou em Jaú, bem no centro do estado de São Paulo, e é uma região considerada quente, sabe? A gente, por exemplo, porque a gente tem muito contato, claro, com São Paulo, que é a capital nossa aqui, onde muita gente que é daqui vai trabalhar, estuda lá, depois volta e tal. Então, essa, vamos dizer, comparação climática, né? São Paulo é muito mais ameno, o tempo é muito mais tranquilo, tal. Aqui chega aos 35, 30 e lá vai pedrada, quase 40 graus. Então, é uma região relativamente quente. E muito favorável a esse tipo de construção, porque eu acho que os opostos, né? Tipo, tanto quanto mais quente quanto mais frio, esse sistema de telhado verde, ele mantém a temperatura mais equilibrada. Você falou realmente nos lugares que são gelados. Eu dei uma estudada no século X, né, que é em torno de 900, 1000, no ano 1000, ano 900 ao ano 1000, os vikings, né, no caso na Noruega, né, na Finlândia, eles já tinham construções com telhados verdes. Muito bacana isso. Madeira, normalmente madeira e telhados verdes. O que eu ia falar no começo, que eu acho que eu nem falei, que eles conjugam a arquitetura subterrânea com mais o telhado verde. Então, eles fazem escavam para dentro da terra e ainda fazem o telhado em cima. Então, você está totalmente isolado, como se você estivesse dentro da terra, porque a terra ela é uma camada, né? A terra não é uma boa condutora térmica. Então, você está isolado por todos os lados e por cima. É, isso mesmo. Ó, o Luiz Otávio, até o Luiz Otávio é aluno meu aí, tem um curso online, e ele está perguntando quanto custa em média, né, o metro quadrado desse telhado, né? Ó, eu tenho aqui uns números, ele custa a partir de R$ 150 por metro quadrado, né? Então, é claro, se você tiver 100 metros quadrados, vai girar em torno de 15 mil a partir disso. Por que a partir disso? Porque um jardim, né, vamos dizer assim, esse espaço verde, ele é que nem, por exemplo, acabamento de casa, né? Você tem um piso cerâmico de 10, 15 reais o metro quadrado e você tem de 200, 300, 400. Então, esse acabamento de paisagismo, né, que já seria um paisagismo, ele tem uma variedade muito grande, né? Então, como você falou, né, Regina? Se a pessoa ela quiser uma coisa um pouco mais, vamos dizer assim, mais simples, não quer gastar muito, dá para fazer. Quer abusar? Dá para abusar, ficar uma beleza, né, com todo o sistema, né, de drenagem, a parte elétrica, iluminação automatizada, tudo isso, com as vegetações também mais nobres, né, que enriquecem o ambiente, também é possível. Então, aí vai, né, aí a perder de vida esse custo, né? Não tem, enfim. Rosana, aqui já morou em Brotas. Brotas é aqui perto, aqui do lado, realmente, 50 quilômetros. Tem aqui a Laura Junqueira, de Barretos. Estou fazendo um projeto de laje verde. Olha aí. E Barretos é bem quente também, pelo que eu sei. Barretos é uma cidade bem quente também e é uma excelente opção, né, para se conseguir manter. Laura aqui, ó, minha intenção é fazer alguns blocos para horta. Alguma sugestão? Aí a Regina pode dizer. Bom, não sei, você quer fazer o bloco em cima de uma laje, é isso? Às vezes ela pode confirmar aqui com a gente. Agora, sabe o que eu fiz esses dias num apartamento que tinha um terracinho pequeno, que não era era com piso cerâmico e tal, mas ele tinha um terracinho pequeno e os clientes queriam fazer uma hortinha ali. Então, a gente fez uma composição bem legal. Eu peguei o bloco de concreto e fiz como se eu estivesse revestindo o muro, mas uma brincadeira com esses blocos. Tem horas que eles iam mais altos ou mais baixos, e o buraco do bloco era como se fosse o canteirinho para a horta. Na hora que aquilo tudo crescesse, algumas plantinhas iam cair
e aquilo ali ia ficar meio que uma paredinha verde com um custo super baixo, que é o do bloco de cimento. É uma sugestão, dá para ser criativo com isso. Pode pintar de alguma cor se quiser. Verdade. Às vezes ela quiser esclarecer melhor aqui a pergunta dela, mas para a hortinha, isso é uma boa. Ou se for um telhado verde, você pode plantar diretamente sobre a terra, né? Essa hortinha, sobre o substrato, enfim. Olha lá, Campinas, a partir de Campinas é bastante quente aqui. A Priscila está falando e é verdade. São todas cidades que realmente é interessante a utilização desse tipo de telhado. Ô, Júnior. Não sei se a Regina vai voltar, mas a live caiu. Passou-se mais de 1 hora. Priscila? Jadilson Moraes. Opa! Regina, vamos voltar só para a gente finalizar? Vamos finalizar? Só para se despedir mesmo. O Douglas entrando, a Laura. Opa! Despedir. Voltei para despedir. Eu estava falando que aqui é 300 quilômetros, né, da cidade de São Paulo. 300. Mas aqui no estado de São Paulo, vocês aí também na grande BH, vocês também têm muita cidade. A gente tem aqui, você anda 15 quilômetros, tem outra cidade. Então aqui é muitas cidades, né? Algumas maiores, né? Aqui nós temos por perto Bauru, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, né? É toda uma região que tem São Carlos. Eu me formei em São Carlos, tá? Eu me formei em 1987 em São Carlos e é próximo daqui. É legal, então, saber de tudo isso, tá? De te conhecer melhor. Na verdade, é a primeira vez que a gente se conversa. Quando eu te chamei, você ficou até meio... Falei, o que será que esse cara quer falar comigo? A pessoa me chamando para fazer uma live com ela, gente? Como assim? E nem o nome dele? Foi meio cara de pau, porque, na verdade, eu sabia que ia ser gostoso. Eu tenho certeza que quem assistiu aproveitou, aprendeu. A gente respondeu muita pergunta. E não só eles aprenderam, como eu também aprendi muito, tá? Então... Estou feliz, muito obrigado. E eu também, muito obrigada pelo convite, pela confiança, fiquei muito feliz. Vamos ver se a gente vai seguir em contato aí. Vou te fazer contato pelo direct depois, para falar de uma obra aí perto, de São Paulo. Opa, é isso mesmo. E eu pode ter certeza que eu vou divulgar ainda mais, né, o telhado verde. E se acontecer de aparecer alguma coisa, eu vou falar com você, tá bom? Fico muito feliz, Júnior. Muito obrigada pelo convite. Espero que o pessoal tenha gostado, tenham aprendido, que essa live tenha sido importante para tocá-los também, despertar o desejo de fazer telhados verdes por aí. Tá bom. Até mais, então. Tudo de bom. Obrigada. Uma Até boa mais. semana. Tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Até.